Eu quero dar boas notícias. Espero em Deus que essas boas notícias se cumpram, porque falei com a irmã Jônia hoje pela manhã e ela me disse que a previsão que os médicos estão dando é que o irmão Valdemiro tenha alta hoje, para a glória de Deus. Mas vejam, é preciso que nós tenhamos em mente que a situação dele não é uma situação de plena saúde. É uma situação ainda delicada, a situação do estômago dele. Dizem, ela me falou, os médicos dizem que a situação dele, no que pertine, no que tange aos médicos, é paliativo. Mas ela completou assim: mas o senhor conhece a fé do papai? Ah, se eu conheço. Se eu conheço a fé do papai. Que fé que tem aquele homem. Que fé. Então, meus irmãos, pela fé, o nosso irmão Valdemiro ainda pode ter muita lenha para queimar. Vamos orar por ele. Vamos crer, porque ele crê, ele não desiste. Ele crê, e ele não só, ele nos dá o exemplo da fé, e ele nos dá sempre o exemplo da gratidão. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa que dá exemplo das duas coisas de maneira tão nítida. Ele dá o exemplo da fé, e eu já vi muita gente dar o exemplo da fé. Não, eu creio, eu creio, eu creio. Quando a coisa acontece, a pessoa vem à frente, agradeço, aconteceu e tal, nunca mais toca no assunto. O irmão Valdemiro é aquele que todo domingo você encontra com ele. Como é que está, irmão Valdemiro? Está bem? Graças a Deus, o Senhor é por mim, o Senhor tem me abençoado. Sou muito grato ao Senhor porque eu estou aqui. Fica essa lição para nós também, a lição da fé e a lição também da gratidão por saber que tudo que nós temos, a saúde que nós temos, o respirar de cada dia vem do Senhor. Por isso que nós temos que viver em fé, crendo que o Senhor pode e vai agir, mas também em gratidão. Isso preenche a alma. Louvado seja Deus. É tempo de Natal, hoje é dia 22, amanhã é dia 23, dia 24 a criançada vai abrir lá os presentes, ou dia 25, conforme você faça na sua casa, né? Tem gente que espera o dia 25, lá em casa a gente abre no dia 24, que a criança como é que eu vou dizer, afobada, e a gente também é frouxo, né? Abre Natal, dia 24 tá bom, é véspera de Natal, o importante é que Jesus nasceu. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3. O texto que eu vou ler é um texto que aparentemente não guarda muita relação com o Natal, não, mas acompanhe comigo. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos os que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado e transgride a lei, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Agora aguardem essa próxima frase. E vocês sabem que Ele, quem é Ele? Jesus, veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Guarde essa próxima frase agora. Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Vamos ler essa frase juntos? Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Fala conosco, Senhor, nos alimenta, nos abençoa por esta palavra na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. A frase central de todo esse texto que nós lemos, que eu gostaria que você saísse daqui hoje com ela na sua mente e no seu coração é: por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, o nascimento de Jesus, o Natal, ele foi um evento único, um evento que mexeu com os homens, que mexeu com os anjos, que mexeu com os céus. Uma estrela passou pelo céu e marcou o lugar daquele nascimento, guiando os magos do Oriente até Belém. Mexeu com a política regional, Herodes ficou preocupado. Mas que história é essa de estrela? Vamos consultar aqui. É lá em Belém. Tá bom, quando vocês chegarem lá, voltem, porque eu também quero adorar o rei dos judeus. Herodes, matreiro, malvado, queria matar Jesus, porque o rei dos judeus era ele, na sua concepção. Não satisfeito, após perceber que aqueles magos não voltariam e dariam parte de onde estava o rei dos judeus, Herodes, numa vingança macabra, resolve matar todos os meninos nascidos de 2 anos para baixo naquela região. Mexeu com famílias, mexeu com a política, mexeu com os anjos do céu, como lemos aqui em Lucas, no capítulo 2, ainda um pouco mais cedo, a aparição primeiramente de um anjo dando parte aos pastores. Hoje nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E se os pastores já se assustaram com aquela visão daquele anjo, logo a seguir apresenta-se não um, mas um coral de anjos cantando: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem, glória a Deus nas maiores alturas. O nosso Deus foi sábio, o nosso Deus foi poderoso, o nosso Deus foi amoroso ao criar todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, tudo que existe, todos os animais, as plantas, os peixes, separou água doce de água salgada, terra sobre a água. Tudo ele fez com perfeição. E no último dia, lá no 6º dia,
ele resolve que vai fazer algo ainda superior, algo que será feito de maneira diferente, à parte. Porque para que tudo viesse a existir, a palavra disse assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, apareça a porção seca sobre a água, e apareceu a porção seca. Disse Deus, nasça sobre a terra toda a relva verde, toda espécie de plantas e árvores e arbustos. Disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Mas na hora de criar o ser humano, o disse Deus deixa de ser um disse Deus objetivo e passa a ser um disse Deus reflexivo. Disse mais o Senhor, disse dentro da divindade, dele para ele mesmo: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O disse Deus não foi externo, com resultados exteriores, foi reflexivo, foi interno, foi uma decisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma decisão do coração, algo que diz assim: eu vou fazer agora algo muito especial. E então Deus põe as suas mãos à obra. Com as suas mãos, diz o texto, o Senhor formou do pó da terra o corpo do homem, o que já seria uma tremenda coisa. E a partir dali, daquele corpo do homem, Deus poderia ter mais uma vez dito: haja vida, que venha vida sobre o homem que acabei de formar com as minhas mãos. Mas não foi assim. Ao ver aquele corpo formado, o Senhor se deu ao trabalho de soprar o seu Espírito. Ele sopra o seu sopro de vida no homem. Quero que os irmãos prestem atenção na grandeza da criação. Havia o corpo, Deus sopra o Espírito, e o texto continua e diz: e a partir dali, o homem se tornou então alma vivente. O homem era um corpo feito do pó da terra, e mediante o Espírito de Deus, o homem se torna então alma vivente. Imagem e semelhança de Deus, porque tem um Espírito. O espírito do homem não é em nada semelhante àquilo que vemos nos animais. Nós fomos feitos de modo completamente diferente. E essa também é a mensagem do Natal. Porque Deus, que fez o homem pelo seu Espírito, se dá ao trabalho, e João começa o seu capítulo 3, essa carta, dizendo: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Só nessa menção à criação, já ficou bastante claro como é grande o carinho, o cuidado, o zelo de Deus o Pai pela sua criação, pelo homem. Todo homem, toda mulher sobre a face da terra é amado e é amada por Deus. Mas o texto continua, e ele diz: o amor de Deus por nós é grande, pois Ele nos chama de filhos. E aprendemos pelo Senhor Jesus, que nem todo mundo é filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Portanto, o Natal rompeu com todas as barreiras no céu, nos céus, porque os anjos vieram, no céu, porque a estrela passou e marcou aquele lugar, na terra, onde causou um rebuliço. Desde aquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque o Filho de Deus veio a este mundo. Mas antes de eu chegar lá, eu vou voltar para a criação. A criação que foi feita dessa maneira tão perfeita, tão maravilhosa, tão deliciosa pelo Senhor. Deus tinha prazer em estar ali no Éden com o homem e com a mulher. Ele vinha aí na viração da tarde, confabulava, conversava, sabe-se lá que tipo de coisas. A Bíblia usa uma palavra inefável, indizível, não se pode dizer. Que tipo de conversa era essa que havia ali entre Adão, Eva e o Senhor? Mas um dia, Satanás se apresenta ali. E Satanás, que caiu, que é um anjo caído, qual era o sonho de Satanás? Qual era o objetivo de Satanás? Ele queria ser igual a Deus. Ele diz: bom, vou fazer uma tentação. E ele vai e tenta a mulher. E ele tenta a mulher: vem cá, você não pode comer de nada não? Não, o Senhor falou que não posso comer daquela fruta ali no meio do jardim. Ah, é? É. Mas por quê? Não, porque ele disse que a gente vai morrer, então não é nem para tocar nela. E Satanás diz para ela assim: Deus não quer que você coma dessa árvore, sabe por quê? Eu vou te explicar. É porque essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já tinha falado isso. Mas ele reforça, ele diz: sabe o que é que vai acontecer? Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão conhecer o bem e o mal e serão iguais a Deus. Satanás joga sobre a mulher e consequentemente também sobre o homem e consequentemente sobre todos nós. O que é que ele joga? A mesma semente. Você não deseja ser igual a Deus? E sabemos o fim da história. A mulher e o homem caem. E o que acontece? Sim, é verdade, passamos a ser conhecedores do bem e do mal, mas não somos Deus. A nossa estrutura não é a estrutura do Senhor. Deus, por ser santo, a maior característica de Deus não é o seu amor, como alguns acham. A maior característica do Senhor é a sua santidade. A santidade do Senhor permite que Ele conheça o bem e o mal, e isso está escrito na Bíblia, que o Senhor conhece o bem, o Senhor conhece o mal, mas Ele não tenta e não pode ser tentado pelo mal. Não há em Deus treva alguma. Mas a nossa estrutura não era feita para isso. E ao passarmos a ser conhecedores do bem e do mal, o pior aconteceu. A nossa estrutura passou a ter um pendor para o mal. Lembra da música do homenzinho torto? Viramos o homenzinho torto. Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era toda torta. Porque o nosso pendor é para o mal. O Senhor havia avisado: se vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão.
É só olhar para a sociedade ao nosso redor hoje e ver os resultados do pecado. O resultado do pecado está aí. É morte, guerra, fome, desigualdade, tristeza, traição, todo tipo de pecado que desagrada ao Senhor. E aí entra a cadeia de culpados. Adão, veja bem, Senhor, a mulher que tu me deste. Eva, veja bem, Senhor, Satanás, a serpente. Foi obra do diabo. Foi obra do diabo. Ele foi lá e tentou. Mas o versículo 8 nos lembra que por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Acabamos de ler aqui um tratado sobre, primeiramente, confirmação. Vocês são filhos de Deus. Nós que temos o Senhor Jesus no nosso coração, para quem o Natal é todo dia para nós, porque Jesus está no nosso coração. Para nós, é sempre tempo de amar, porque somos do Senhor, porque recebemos o Senhor, porque nele já se manifestou a graça de Deus, e as obras do diabo vêm sendo dia após dia destruídas dentro de nós. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso esse show pirotécnico, por isso anjos cantando, anjos aparecendo, por isso estrela no céu, por isso tantas coisas marcando o nascimento do Salvador, porque agora foi dado um reinício, um restart, um reboot em toda a história. Não por acaso a história foi dividida em antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, nós éramos perdidos. Depois de Jesus, nós temos a salvação e cremos nisso aqui, que é grande o amor de Deus, do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. Além da história do Natal, eu quero que os irmãos apreendam hoje e guardem no coração o resultado, os resultados do Natal. Por quê, meus irmãos? Porque hoje é dia 22. No dia 24 você vai estar em casa com a sua família. No dia 24 você vai estar em casa com aquele seu primo perdido, com aquele seu tio cachaceiro. Você vai estar em casa com aquele seu filho que de repente está afastado da igreja. Você vai estar em casa com gente que não quer saber de ouvir falar do Evangelho, que não lê a Bíblia. E nesse dia você precisa estar preparado para declarar qual é a verdadeira importância do Natal. Cantamos ainda agora, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar, Cristo veio para me salvar. E agora tudo faz sentido, Ele veio para me salvar, porque eu estava perdido, porque eu não tinha jeito, eu era o homenzinho torto, o meu pendor estava todo para o lado do pecado. Aquele espírito soprado por Deus em mim, morreu com o pecado. Quem poderia trazer à vida algo que está morto? Só o Deus Criador e doador da vida. Satanás, melhor, né? Satanás estava lá no céu,
com Deus e quis ser igual a Deus e foi lançado ao inferno. E ele olha e vê Deus fazendo um ser do pó da terra, a imagem e semelhança dele. Ora, Satanás queria ser imagem e semelhança de Deus. Você acha que ele ficou satisfeito com isso? Ficou muito furioso, falou, não, isso não vai ficar assim não. Ele foi lá e fez a obra dele. Mas o Senhor, ninguém pega Deus de surpresa. E Satanás jamais poderia esperar que o plano de redenção do Senhor seria Ele mesmo, o Senhor, tomar a forma de servo, descer a este mundo, nascer de uma mulher, da Virgem Maria, viver entre os homens, o Deus que ainda agora eu declarava, a sua maior qualidade é a sua santidade. O Deus Santíssimo em carne, encarnado. O Deus Santíssimo encarnado e cercado de homens pecadores, num mundo caído que a própria Bíblia diz, jaz no maligno. Tudo contra. Ele não era bem-vindo. Tudo jogando contra. E Satanás teve que ver o coral de anjos. Ele teve que ver a estrela no céu. Ele teve que ver os pastores, os magos do Oriente. Ele foi lá perturbar Herodes, faça alguma coisa. E não deu para o Herodes. Ele tentou por todos os meios, ele foi jogando com a vida, ele foi jogando com os fariseus, ele foi jogando, e quando chega no dia do batismo, ele olha e fala, rapaz, está esquisito o negócio. Agora ele foi batizado, a voz do próprio Deus vem do céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo, e o Santo Espírito de Deus vem sobre ele. Aí Satanás diz, vamos ver o que vai acontecer agora, e Jesus vai para o deserto e passa 40 dias no deserto. E teve fome. Sabe o que é esse teve fome? Gastou as reservas, totalmente, as reservas de gordura do seu organismo. Isso não é fome, isso é desespero. É uma fome profunda. Uma fome de literalmente você querer comer pedra. Aí Satanás chega e diz, agora é a minha oportunidade. E por 3 vezes ali, narradas na palavra, ele tenta o Senhor. E o Senhor não peca. E isso Satanás nunca tinha visto. Um homem nascido de mulher. Como pode um homem nascido de mulher não pecou, não teve por usurpação ser igual a Deus, vai dizer Paulo. Ele estava na carne, ele era Deus, sendo e subsistindo na forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, ao contrário de Adão, se submeteu plenamente à vontade de Deus. E ele viveu uma vida sem pecado, e ele quase foi apedrejado algumas vezes. Em outras vezes quiseram fazê-lo rei. Quando foi apedrejado, ou quiseram apedrejá-lo, não amaldiçoou, não xingou, não brigou, não discutiu. Quando quiseram fazê-lo rei, também não teve aquilo como algo de que devesse se engrandecer e saiu de perto. Viveu uma vida reta, justa, íntegra sobre essa terra. Foi verdadeiramente o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado,
sem mancha, sem pecado, sem nada que o desabonasse. E Satanás teve que ver aquele homem ir até a cruz do Calvário. E alguns pregam por aí dizendo que nesse dia Satanás sorriu e achou que estava tendo uma grande vitória. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque várias vezes na Bíblia, quando demônios se aparecem e confrontam Jesus, eles dizem: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Sabemos que és o Filho do Altíssimo, ainda não é chegado o nosso tempo. Eles estavam alucinados. Satanás sabia, ainda que aquela multidão gritasse: crucifica-o, Satanás sabia que ali estaria a sentença dele. Ainda que a multidão se regozijasse, se alegrasse, risse, cuspisse, batesse palmas pela morte desse menino que nasceu no Natal, Satanás sabia que ali não estava um homem pecador, e que ali estava o caminho, a verdade, a vida, e que aquele sangue puro, derramado na cruz do Calvário, sem pecado, seria suficiente para lavar todos os pecados de todos os homens que viveram, vivem e viverão, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Satanás foi um mau servo que queria tomar o lugar do seu Senhor. E ele teve que engolir, ver o Senhor tomar o lugar dos servos, para que nós pudéssemos ser salvos. Vede, meus irmãos, como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. Ele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa é a verdadeira história do Natal. E essas são as consequências da história do Natal. Por causa do nascimento virginal de Jesus, lá em Belém. Por causa daquela noite, humilhado, num estábulo, por causa da simplicidade daquela noite, nós podemos ser salvos. As obras de Satanás, que queria ser igual a Deus, foram destruídas. E se você não reparou, eu já li 3 vezes e vou ler de novo, e vamos ver se você vai reparar agora, o versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Satanás, que foi lançado ao inferno porque queria ser igual a Deus, agora tem que aturar que nós não apenas somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Ele nos redimiu e Ele nos adotou e nós somos filhos de Deus. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e Ele nos fez filhos de Deus. E aqui um pouco mais à frente, no versículo 9, diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Na minha versão diz a vida de Deus. Na versão Almeida, aquela versão tradicional que a gente lê, a palavra que diz é que a
semente de Deus permanece nele. A palavra semente, no grego, no original, é sêmen. Sêmen. Ou seja, o que a semente faz? Ela transmite as características do pai para o filho. É disso que João está falando. Nós efetivamente, por Cristo, temos a semente de Deus em nós. E então devemos ser cada vez mais parecidos. Sabe quando a criança começa a crescer e você diz assim: olha, está ficando a cara do pai? Ou quando o Senhor Jesus respondeu a Filipe: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa é a consequência do Natal. Deixamos de ser criaturas, passamos a ser de fato filhos, porque neste dia, o jogo virou a nosso favor. O próprio Deus coloca a sua semente no mundo, e essa semente, via o seu Espírito Santo, está colocada em cada um de nós que temos o Senhor Jesus. E nós possamos, hoje, e no dia de Natal, e todos os dias, celebrar essa vida, essa semente divina em nós. E nos lembrar que se um dia estávamos mortos em delitos e pecados, hoje somos salvos e temos essa semente, graças ao Senhor, que desceu do céu e se fez servo, que nasceu naquela manjedoura em Belém. Leve esta palavra, leve essa mensagem, fale aos seus, leve aos seus familiares, diga a eles que para eles também há oportunidade, que Jesus veio para salvar a todo e qualquer um, porque há nele suficiente poder e autoridade para salvar todo pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, obrigado por Jesus, obrigado pelo Natal. Trocamos presentes, celebramos com uma boa mesa, enquanto o Senhor se humilhava, enquanto no Natal o Senhor descia a esse mundo, cercado de gente pecadora, o único santo, a única luz num mundo de trevas. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, não há outro como o Senhor, grande é o teu amor. Queremos celebrar o teu amor nas nossas vidas. Nos despede em paz, que nós possamos celebrar o Natal, o verdadeiro Natal, o Natal de Cristo, dizendo sim que Natal é tempo de amar, e que o Natal é todo dia nas nossas vidas, porque todo tempo é tempo de amar, para aquele em quem vive a preciosa semente, que veio com o teu Filho a este mundo, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Louvado seja o teu nome, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor.